Quando ouvimos o nome Yamaha, é inevitável associá-lo ao mundo do motociclismo e às trilhas de terra e asfalto. E não é por acaso. Hoje, a marca ocupa o posto de segundo maior fabricante japonês de motocicletas, ficando atrás apenas da Honda. Um feito impressionante, considerando que foi a última entre as grandes marcas nipônicas a entrar no universo das duas rodas, especificamente em 1955. No entanto, sua riqueza histórica vai muito além disso. Com mais de 130 anos de trajetória empresarial, a Yamaha é reconhecida como uma das marcas em atividade mais antigas do Japão. Mas afinal, como tudo começou? O que a Yamaha fazia antes de produzir motocicletas? E acima de tudo, quem foram as mentes por trás desse sucesso extraordinário? Hoje voltamos ao Japão do século XIX para explorar as origens, a evolução e o legado da Yamaha Motor Corporation, uma história marcada por determinação, engenhosidade e excelência nos mínimos detalhes. Assim como os primórdios da Mitsubishi, as origens da Yamaha remontam às últimas décadas do feudalismo japonês, especificamente ao dia 20 de abril de 1851, na atual província de Wakayama, com o nascimento de Torakusu Yamaha, o terceiro filho de uma família samurai de baixa patente a serviço dos clãs Kishu e Tokugawa. Seu pai, Konosuke Yamaha, além de samurai, atuava como astrônomo, mas não era um astrônomo de gabinete. Dominava a elaboração de mapas, estudos topográficos, cálculos astronômicos e os primeiros traços da engenharia civil, tudo sob encomenda dos senhores feudais. Esse ambiente, entre espadas e plantas técnicas, moldou a mente do jovem Torakusu, que desde criança sentia uma fascinação profunda por mecanismos, ciência e o funcionamento interno dos objetos. A tecnologia o cativava, não pelo brilho exterior, mas pela lógica que a sustentava. Mas a estabilidade da família desmoronou junto com o sistema que a mantinha. Em 1867, o shogunato Tokugawa caiu após mais de 2 séculos de hegemonia. E com a restauração Meiji em 1868, a classe samurai foi extinta. A família Yamaha, como tantas outras, foi arrastada pela maré da mudança. Aos 21 anos, Torakusu partiu para Osaka em busca de sustento e propósito. Lá, um objeto europeu chamou sua atenção: o relógio de bolso, a síntese perfeita entre arte, ciência e utilidade. Obcecado por entender seus segredos, viajou até Nagasaki, onde estudou por 2 anos, sob a tutela de um engenheiro britânico, aperfeiçoando sua técnica como relojoeiro. Já mestre na arte, retornou a Osaka. No entanto, a renda era insuficiente. Foi então trabalhar em uma loja de equipamentos médicos, consertando instrumentos cirúrgicos com a mesma precisão que aplicava aos mecanismos. Sua destreza se tornou tão notável que, em 1883, foi enviado a Hamamatsu para prestar serviços de manutenção no hospital local. Na época, Hamamatsu era um vilarejo modesto, com pouco desenvolvimento técnico. Embora Torakusu tivesse trabalho garantido, suas habilidades eram solicitadas com pouca frequência. Para sobreviver, assumiu um segundo emprego, motorista de rickshaw, transportando o diretor do hospital onde atuava. Durante anos, sustentou essa rotina dupla, com humildade, até que em 1886, sua vida mudou para sempre. A escola primária do vilarejo tinha um órgão de palhetas importado que havia quebrado. Sem técnicos disponíveis, recorreram a Torakusu Yamaha.
Ele aceitou o desafio e não apenas consertou o instrumento, como desmontou cada peça com precisão cirúrgica, estudando sua mecânica até compreendê-la por completo. Dessa curiosidade meticulosa surgiu uma ideia ousada: construir um órgão do zero. O financiamento veio do próprio diretor do hospital, aquele que ele carregava diariamente em seu rickshaw. E assim, após 2 meses de trabalho ininterrupto, Torakusu construiu um órgão com 39 teclas. Cheio de entusiasmo, decidiu apresentar sua criação ao Instituto de Música de Tóquio em busca de reconhecimento. Mas havia um obstáculo: mais de 250 quilômetros o separavam da capital, numa época sem trens nem automóveis. Determinado, carregou o instrumento no ombro, apoiado em um bastão, e caminhou até Tóquio durante vários dias. Contudo, ao chegar, não encontrou admiração, e sim crítica. O design foi questionado e a afinação duramente julgada. Mas Torakusu não se abalou. Permaneceu em Tóquio, assistiu a aulas de teoria musical e afinação, aprendeu, se aperfeiçoou e meses depois retornou a Hamamatsu com um novo objetivo: construir um segundo órgão. Desta vez, a avaliação foi diferente. Tão bom quanto os fabricados no exterior, disseram os especialistas. Pouco depois, ele recebeu seu primeiro pedido oficial: 7 órgãos, incluindo um para o governador de Shizuoka. Foi com essa enorme demonstração de determinação e resiliência que se firmaram os alicerces do que hoje conhecemos como Yamaha. O sucesso não demorou a chegar. Apenas 1 ano após fabricar seu primeiro órgão, em 1887, Torakusu fundou a empresa Nippon Gaki Seizo Kabushiki Kaisha, que pode ser traduzida literalmente como Instrumentos Musicais do Japão. A primeira sede era modesta, um templo abandonado, adaptado com ferramentas rudimentares e a ajuda de 7 trabalhadores, entre marceneiros e artesãos da madeira. Como símbolo de sua nascente empresa, Torakusu desenhou uma fênix chinesa segurando um diapasão. A ave representava o renascimento. O diapasão, a pureza do som. Esse emblema evoluiria com o tempo, até se transformar no clássico logotipo dos 3 diapasões entrelaçados, símbolo inesquecível da futura marca Yamaha. A qualidade dos instrumentos, somada a uma crescente demanda por educação musical no Japão, impulsionava ano após ano as vendas da jovem companhia. Em 1899, Torakusu embarcou em uma viagem decisiva. Foi aos Estados Unidos estudar os métodos de fabricação de marcas lendárias como a Steinway & Sons. O conhecimento adquirido elevaria os padrões de qualidade da Nippon Gaki, permitindo não só aprimorar os órgãos, como expandir para novas linhas, pianos verticais, harmônicas e xilofones. Foi um pioneiro. Em 1900, a Nippon Gaki fabricou o primeiro piano vertical do Japão. E em 1902, o primeiro piano de cauda. Já em 1907, era o maior fabricante de pianos e órgãos do país. Mas o legado de Torakusu não se limitou à manufatura. Ele também promoveu uma verdadeira cultura musical nacional, liderando programas educacionais para formar técnicos, engenheiros e músicos. Um de seus aprendizes seria ninguém menos que Koichi Kawai, que décadas mais tarde fundaria a Kawai Musical Instruments, sua maior rival. Ao final da primeira década do século XX, Torakusu já era uma figura central na cidade de Hamamatsu. Chegou até a ser nomeado presidente do Conselho Municipal, mas jamais perdeu sua humildade.
Em uma época sem leis trabalhistas, visitava pessoalmente seus funcionários doentes, garantindo que tivessem atendimento e medicamentos. Ele liderou a empresa até sua morte, em 8 de agosto de 1916, em Tóquio, aos 65 anos. Deixou para trás uma companhia estruturada e um modelo de liderança baseado na excelência, na gratidão e no respeito. Após sua partida, assumiu o vice-presidente Chiyomaru Amano, que enfrentaria anos difíceis, a Primeira Guerra Mundial, o terremoto de Kanto em 1923 e a instabilidade do iene, que dificultava o comércio exterior. Sua gestão foi breve. Em 1927, ele passou o comando para um engenheiro que marcaria uma nova era, Keiichi Kawakami. Sob a liderança de Kawakami, a Nippon Gakki fundou, em 1930, o primeiro laboratório de pesquisa acústica do mundo. E em resposta à Grande Depressão, Kawakami diversificou a produção com instrumentos mais acessíveis, como os de sopro. A estratégia era clara: garantir a sobrevivência da empresa. Mas o esforço foi interrompido por um evento conhecido por todos: a entrada do Japão na Segunda Guerra Mundial. A experiência da Nippon Gakki com madeira e metais foi rapidamente aproveitada pelo governo imperial para fabricar hélices de aviões, utilizadas nos temidos caças A-6M0, símbolo do ataque a Pearl Harbor. Nesse período, também se registrou uma colaboração técnica com um jovem genial chamado Soichiro Honda. Ironias do destino, Honda se tornaria, anos depois, o maior concorrente da Yamaha. A guerra, no entanto, não poupou ninguém. Como tantas outras fábricas, a Nippon Gakki foi destruída pelos bombardeios. O pós-guerra deixou um país em ruínas e uma empresa com fábricas devastadas e sem mercado para instrumentos musicais, à beira da extinção. Foi então que surgiu uma nova figura, Genichi Kawakami, filho de Keiichi, formado em administração e com uma visão pragmática. Já ocupava um cargo diretivo, mas a crise deu a ele o protagonismo necessário. Genichi Kawakami daria a Yamaha seu segundo nascimento. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava em ruínas. Em um país onde cada iene contava, ninguém pensava em comprar um piano ou um órgão. Por mais prestígio que tivesse a Nippon Gakki, a música havia deixado de ser uma prioridade nacional. O cenário era incerto, mas, com a ocupação aliada, surgiu um alívio. Entre as reformas lideradas pelo general MacArthur, foi implantada a educação musical obrigatória nas escolas públicas. Graças a isso, a demanda por instrumentos ressurgiu, ainda que timidamente. Mas só isso não bastaria para sobreviver. Em 1950, o presidente Keiichi Kawakami se aposentou por problemas de saúde. Em seu lugar, assumiu o filho, Genichi Kawakami, com apenas 38 anos. Jovem, determinado e com experiência na otimização da fábrica de Tenryu, não demorou a perceber que o futuro da companhia não estava no passado. A visão de Genichi era clara: diversificar. O Japão precisava se reconstruir. E para isso, seriam necessárias máquinas, motores, veículos. Por que não aproveitar as oficinas, os equipamentos de guerra abandonados e a expertise metalúrgica acumulada durante anos? Sem abandonar os instrumentos musicais, Genichi explorou possibilidades: máquinas de costura, lambretas, triciclos, até mesmo automóveis. Mas uma viagem pela Europa e pelos Estados Unidos, em 1953, foi decisiva. Ele se convenceu de que havia
uma indústria ideal para entrar, a de motocicletas. Era um terreno difícil. A Yamaha foi a última grande fabricante japonesa a entrar nesse mercado, já dominado por marcas como Honda, Suzuki e Tohatsu. No entanto, Genichi tinha uma convicção: enquanto o produto for superior, você sempre poderá competir. Naquele mesmo ano, enviou seus melhores engenheiros para treinamento no exterior. Ao retornarem, passaram 10 meses isolados numa planta em Hamamatsu. O resultado surgiu em agosto de 1954, o primeiro protótipo da marca, a Yamaha Ya1, inspirada na alemã DKWRT 125. Mas Genichi Kawakami não se contentava em lançar uma moto funcional. Ele exigiu que a Ya1 fosse submetida a um teste brutal de 10.000 quilômetros ininterruptos, um desafio inédito para a época, que a moto superou com folga. Em 1955, o modelo chegou ao mercado. Um motor 2 tempos, 125 cilindradas e um design vermelho, que contrastava com a sobriedade típica do setor. Ganhou o apelido de Akatombo, a libélula vermelha. Junto ao lançamento, nasceu oficialmente a Yamaha Motor Company Limited, em homenagem ao fundador, como uma divisão separada da Nippon Gakki. A nova empresa contava com apenas 254 funcionários e uma capacidade de produção de 200 unidades por mês. Genichi sabia que, para ter chances reais de vendas, precisava rivalizar com os melhores. Registrou a Ya1 em 2 das competições mais exigentes do país: a subida ao Monte Fuji e a corrida em Asama Highlands. Em ambas, a Yamaha venceu sua categoria. Os primeiros anos foram arriscados. Apesar da qualidade, a Ya1 custava até 15 vezes o salário mensal de um operário japonês. Isso mudaria em 1957, com o lançamento da D1. Com um motor de 250 cilindros e design totalmente japonês, era mais acessível e adaptada à realidade de um Japão em pleno milagre econômico. Seu sucesso abriu caminho para a expansão global. Para Genichi, um produto só era um verdadeiro produto se pudesse se sustentar em qualquer lugar do mundo. Em 1958, a Yamaha atravessou o oceano e competiu no Grande Prêmio de Catalina, nos Estados Unidos. Foi a primeira marca japonesa a fazê-lo. O resultado? Um modesto, mas simbólico 6º lugar. O impacto na imagem da marca foi imediato. No mesmo ano, a Yamaha assinou contrato com a Cooper Motors para distribuir suas motos nos Estados Unidos. Em menos de uma década, Genichi Kawakami não apenas salvou a Nippon Gakki, ele fundou um novo império sobre 2 rodas. A década de 1960 marcou uma evolução empresarial e tecnológica para a Yamaha. O primeiro passo foi rumo ao mar. A empresa estreou no setor náutico com embarcações como a Cat 21 e a Run 13, além de lançar seu primeiro motor de popa, o Yamaha P7. Paralelamente, a Yamaha revolucionou o mundo das motocicletas com o sistema Autolube. Pela primeira vez, os usuários não precisavam mais misturar manualmente o óleo ao combustível. Era conveniência, era eficiência e, acima de tudo, uma afirmação de engenharia superior. Essa reputação chamou a atenção de um gigante, Toyota. Juntas, na planta de Iwata, criaram uma obra-prima, o Toyota 2000 GT. Projetado pela Yamaha, montado pela Toyota, foi um Grand Tourer de edição limitada que redefiniu o design automotivo japonês. Hoje é uma peça de colecionador.
Em 1968, Genichi Kawakami demonstrou mais uma vez seu talento visionário ao liderar o lançamento da série DT, começando com a DT1, uma motocicleta leve, resistente e projetada para o uso off-road. Foi a primeira de seu tipo produzida em massa. Seu lançamento nos Estados Unidos coincidiu com o boom econômico e o espírito aventureiro da juventude. Assim nasceu o segmento Trail. Nos anos 1970, a Yamaha já jogava nas grandes ligas. Estreou seus motores 4 tempos com a XS1 e, pouco depois, acendeu-se a centelha de uma rivalidade lendária. A Honda havia apresentado a poderosa CB 750, a primeira superbike japonesa com 4 cilindros. A Yamaha respondeu com força, primeiro com a XS 750, depois com a XS11, a motocicleta mais rápida do mundo em sua época. Não era apenas uma competição técnica, era uma batalha pela alma do motociclismo japonês. Essa rivalidade chegou às pistas. Na MotoGP, a Yamaha conquistou 7 títulos de construtores e 8 de pilotos. No motocross e no campeonato mundial, somaram 42 e 33 títulos, respectivamente. Não eram simples troféus, eram declarações de supremacia tecnológica e esportiva. Em 1973, foi apresentada a lendária RD350, a primeira moto de rua a incorporar válvulas de palheta, até então exclusivas das pistas. Logo depois veio a RD 400 Daytona, uma bicilíndrica de 400 cilindradas, capaz de atingir 175 km por hora. Bruce Lee a escolheu para o filme O Jogo da Morte. Hoje é uma relíquia. No motocross, também deixaram sua marca com a Iguizé 250, a primeira moto de produção em massa com suspensão monocross, oferecendo uma estabilidade sem igual, uma máquina criada para dominar qualquer terreno. Os anos 1980 foram de consagração. Em 1984, lançaram a FZ 750, uma superbike com 5 válvulas por cilindro, um feito de engenharia. E em 1987, em homenagem ao legado, a matriz Nippon Gaki Seizu foi oficialmente rebatizada como Yamaha Corporation. Ao completar 100 anos, era o encerramento simbólico de um ciclo iniciado por Torakusu Yamaha. Mas a última década do século XX traria novos desafios. O estouro da bolha financeira japonesa desacelerou o consumo interno. Felizmente, sua rede global, com fábricas nos Estados Unidos, Indonésia, Tailândia, Brasil, México e Colômbia, manteve a saúde financeira da companhia. Em 1997, a Toyota adquiriu 5% da Yamaha, fortalecendo ainda mais os laços históricos entre as duas empresas e guiando a Yamaha em direção a novos caminhos: eletrificação, motores híbridos e combustíveis alternativos. E pouco antes do fim do milênio, vieram 2 lançamentos que mudariam para sempre o motociclismo esportivo. A Yuzi FR 1 de 1000 cc, 1998, e a Yuzi FR 7, 1999. Sua engenharia era o reflexo direto da experiência acumulada na Fórmula 1, onde a Yamaha foi fornecedora de motores para equipes como Zack Speed, Tyrrell e Jordan. Com um final de século marcado pela inovação e pelo reconhecimento global, a Yamaha entrou no novo milênio no topo. Mas o início do século XXI trouxe uma perda irreparável. Em 25 de maio de 2002, faleceu Genichi Kawakami, aos 90 anos. Ele não foi apenas o presidente,
que salvou a Yamaha no pós-guerra. Foi o arquiteto de sua expansão industrial, o homem que transformou uma fábrica de instrumentos musicais em um titã dos motores, o fundador visionário da Yamaha Motor Corporation. Sob sua liderança, a empresa adotou uma filosofia que ainda hoje define sua identidade, Kando. Nas palavras da própria Yamaha, Kando é a criação de experiências que combinam satisfação profunda com emoção intensa, uma harmonia entre engenharia e sentimento. Guiada por esse princípio, a Yamaha seguiu em frente. Em 2005, chegou a série MT. Projetadas para a pilotagem urbana e agressiva, essas motos naked, de alta cilindrada, vieram com um estilo provocador e uma campanha publicitária inspirada em anime, que conquistou uma nova geração. Em 2013, foi lançada a Yamaha Bolt, uma cruiser leve e rebelde, pensada para a cidade, mas pronta para ir muito além. Seu design aberto ao custom a tornou uma das favoritas entre os apaixonados por personalização, especialmente nos Estados Unidos. 3 anos depois, chegou a XSR 900, uma motocicleta que combinava musculatura moderna com alma retrô. Era uma fusão entre o clássico e o futurista, capaz de atrair tanto os nostálgicos quanto os novos riders. Ao mesmo tempo, a linha esportiva se reinventava. A R1 e a R7 voltaram com redesigns agressivos e desempenho superior. E, finalmente, em março de 2025, a aguardada R9 foi lançada, uma superbike que condensa décadas de inovação em uma máquina, símbolo máximo do motociclismo esportivo. Mas a Yamaha provou ser muito mais do que velocidade e asfalto. Os números confirmam: mais de 60 mil colaboradores em 200 países e um valor de mercado que ultrapassa os 20 bilhões de dólares, somando suas divisões de motores e corporativa. Por trás desses números, existe um fenômeno difícil de classificar, porque a Yamaha não lidera apenas em motocicletas, ela também é referência em instrumentos musicais, áudio profissional, aeronáutica, robótica, energia e até microchips. Em seu DNA convivem arte, engenharia e aventura, uma verdadeira sinfonia empresarial que há mais de um século após sua origem ainda ruge e conquista. Se você for fazer algo, faça da melhor forma que existe. Genichi Kawakami. Assim concluímos a história da Yamaha, um relato que percorre mais de 130 anos de inovação e celebra a visão de duas mentes excepcionais, Torakusu Yamaha e Genichi Kawakami, 2 homens separados pelo tempo, mas unidos por uma mesma ambição: criar excelência com engenhosidade e sustentá-la com resiliência. Se você é fã da Yamaha ou do mundo motor, não se esqueça de deixar seu comentário. E se essa história te prendeu, talvez você queira descobrir como uma das empresas mais antigas da história automotiva japonesa se transformou no rei absoluto dos motores a diesel, Isuzu. Nos vemos no próximo vídeo.